Estamos de volta, dando continuidade ao nosso programa especial sobre a Bolívia. No encontro passado, nós tivemos a oportunidade de conhecer a vida, a realidade da igreja e da sociedade deste país tão simpático, país vizinho do nosso, um país que, em meio a tantas situações e tantos desafios, a igreja está ali presente, ajudando, testemunhando e vivendo o Evangelho. Hoje, com você, eu irei também apresentar um pouco mais da presença, da evangelização e do grande serviço que a igreja presta. E neste serviço da igreja se destaca a presença desta fundação ACN, Ajuda a Igreja que Sofre. Por isso, eu convido você a prestar bem atenção em tudo aquilo que preparamos, em especial para você, neste encontro. Hoje, o maior desafio pastoral das grandes cidades é a capacidade da Igreja demonstrar a sua solidariedade às pessoas, estando atenta às suas necessidades e estando próximo delas. Para isso, e para evangelizar, a assistência material aos mais necessitados se torna uma prioridade. Se evangeliza promovendo o ser humano e se promove evangelizando. Porque tem um ditado famoso que diz: num estômago vazio não entra facilmente o evangelho. Então, com o atual governo e devido ao boom econômico que ocorreu graças ao gás e a outros recursos naturais, a pobreza diminuiu. Mas ainda há um grande número de bolivianos que vivem em extrema pobreza. Há melhores estradas, melhores escolas e muitas construções novas. Mas ainda existe muita pobreza. Podemos vê-la na sopa dos pobres, onde há cada vez mais pessoas que vêm para pedir o pão de cada dia. Estamos particularmente gratos à ACN, que colabora conosco em um esforço conjunto para reduzir as necessidades e cuidar dos pobres, para estar com eles. Somos a Congregação Boliviana das Missionárias Cruzadas da Igreja. Esta é a primeira casa que a nossa mãe fundadora criou. Ela organizou uma sopa dos pobres chamada o Pote dos Pobres. Todos aqueles que não conseguem se alimentar vêm aqui para uma refeição, vêm aqui para comer alguma coisa. Passam por aqui até 200 pessoas por dia, pessoas pobres, sem recursos, qualquer pessoa pode entrar. Nós não dizemos você não é daqui. Eles enchem as 2 salas de jantar e ainda há mais pessoas que se sentam aqui no pátio. Já não temos mais espaço para eles. Vamos agradecer a nosso Senhor porque Ele morreu por nós para nos livrar do pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, quando eles chegam, rezamos juntos. E depois, nós os servimos. E nos dias de festa, lhes damos o que temos de melhor. Fazemos tudo possível para que saiam felizes e fiquem satisfeitos.
o Papa Francisco disse: se desejamos dar a nossa contribuição eficaz para a mudança da história, gerando verdadeiro desenvolvimento, é necessário escutar o grito dos pobres e nos comprometer a erguê-los do seu estado de marginalização. A Igreja Boliviana, tendo ouvido o apelo do Santo Padre, adotou esta missão com todo o coração, oferecendo o poder renovador do Evangelho de Deus para transformar as realidades mais duras da região de uma maneira concreta. Os sacerdotes, graças a Deus, vão ao encontro das pessoas para conhecer as suas necessidades e, por meio de diferentes projetos, atendem às necessidades básicas dessas pessoas pobres. Acreditamos que não temos de fazer missões, mas ser missionários. Acredito que é isso que os nossos jovens precisam. É isso que temos que fazer. Usar o método de Jesus de Nazaré no nosso trabalho pastoral com os jovens. Que Nossa Senhora te acompanhe. Vá com Deus. Viva! Como estão? Quem vem visitar vocês? O nosso Senhor, Pai. E como é que ele se chama? Jesus. Mais alto, gente. Jesus. Estes jovens perderam a sua liberdade e acabaram na prisão. Foram pegos fazendo um trabalho que é conhecido como mulas, que é o termo para quem transporta um pouco de drogas. Pelo jeito, vocês querem se confessar comigo? Estão tão sérios? Eu aprendi muitas coisas aqui. O Padre Pedro veio para cá e ele nos ensinou muitas coisas. Quando eu cheguei, eu nem sabia rezar o terço. Foi o Padre Pedro que me ensinou. Eles conversaram comigo, como o catequista. Honestamente, eu acredito que a vida consiste em aprender com os erros que cometemos e não voltar a cair. E se caímos, nos levantamos. Vamos ver, quem é que sabe rezar? Eu. Tem certeza? Vamos fazer um teste. Me lembro do que São João Bosco disse um dia. Se este jovem tivesse tido um acompanhamento, um apoio, um pai, um amigo, o que lhe aconteceu poderia não ter acontecido. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Eu não tenho pai. Quando eu nasci, ele quase nunca esteve comigo. Estava sempre viajando e eu cresci só com a minha mãe. Mas o Padre Pedro e o Bispo me ensinaram como é um pai. Eles me deram bons conselhos. Quando eu precisava de conselhos ou de alguma outra coisa, eles sempre estavam lá para mim. E quando eles vinham, eu podia falar com eles sobre os meus problemas e eles sempre me diziam o que fazer. Este é o desafio que Jesus de Nazaré ressuscitado nos deixou. Encontramos em Lucas capítulo 24. Jesus está no meio deles, ouve-os, caminha ao seu lado e, depois de ter escutado os seus problemas, cita as Escrituras, a promessa de Deus, a alegria de serem também ressuscitados como Ele. E, assim, eles reconheceram Jesus no partir do pão. Você pode imaginar o que poderia acontecer se 1 milhão de crianças decidissem pedir a mesma coisa e ao mesmo tempo? Vamos rezar pela paz! Neste dia, 18 de outubro, nós, crianças do mundo todo, vamos rezar a oração do terço pedindo a paz. Paz entre os países, paz nas famílias, paz em teu coração. Nas paróquias e comunidades, hospitais e orfanatos, escolas e jardins de infância, nós convidamos você a participar onde quer que as crianças estejam neste dia global de oração. 1 milhão de crianças rezando o terço pela paz. O terço.
terço. Crianças rezando de mãos dadas com Maria Podem trazer paz para o mundo. Paz no mundo. Para mais informações e fazer download do kit de oração, acesse acn.org.br/Terço das Crianças. Vamos todos orar juntos. Nós queremos paz. Vamos todos orar juntos. A ACN é uma fundação que está no coração do Papa Francisco, ajudando milhões de cristãos em todo o mundo, desde crianças que vivem em miséria até aqueles que enfrentam guerras e perseguições. São milhares de projetos em mais de 140 países que ajudam aqueles que já não têm mais a quem pedir socorro. Para continuar esse grande trabalho, sua ajuda é essencial. Acesse agora o site acn.org.br e faça sua doação. acn.org.br. Faça o bem ainda hoje. Para os cristãos ao redor do mundo, está se tornando cada vez mais difícil praticar e viver a fé. Em muitos lugares, nossos irmãos e irmãs sofrem por amar a Cristo. A missão da ACN é construir uma ponte de amor que permita à igreja perseguida e sofredora testemunhar a sua fé e inspirar aqueles que os ajudam. Tudo começou no Natal de 1947, quando o padre Wernfried van Straten, um sacerdote holandês de 34 anos, movido pela pobreza material e espiritual de 14 milhões de alemães deslocados após a guerra, convidou os católicos na Bélgica e Holanda para ajudar seus antigos inimigos. O apelo deste mendigo de Deus iniciou uma onda de generosidade, provando que a reconciliação entre inimigos era possível. O sucesso desse apelo fez com que o padre Wernfried olhasse para as necessidades dos cristãos sofrendo uma grande perseguição atrás da cortina de ferro. Hoje, a ACN é uma fundação pontifícia cada vez mais atuante no cenário internacional. São 23 escritórios nacionais em todo o mundo, que ajudam anualmente mais de 5.000 solicitações de projetos em 145 países. Por meio destes projetos, a ACN apoia a Igreja em seu serviço de oração e ação a centenas de milhões de pessoas, fornecendo não apenas uma resposta a necessidades urgentes, mas também um sinal de solidariedade para nossos irmãos e irmãs em Cristo que estão sofrendo. Hoje em dia, muita ajuda é necessária no Oriente Médio, onde a presença cristã passa por grandes perigos. A perseguição iniciada por grupos fundamentalistas provocou um êxodo sem precedentes. A ACN está empenhada em ajudar esses cristãos deslocados, dando respostas concretas para a forte esperança e fé que eles mantêm no meio dessa situação devastadora. Lá e em todo o mundo, a ACN ajuda na construção e reconstrução de igrejas, casas de Deus em sua vida sacramental, e onde as comunidades católicas se reúnem para adorar, orar e serem fortalecidas na fé. Neste trabalho, uma parte essencial da missão da ACN é informar sobre esse sofrimento escondido dos cristãos no mundo. A ACN produz e distribui internacionalmente 2 grandes publicações: o Relatório de Liberdade Religiosa no Mundo, uma análise que aborda a ameaça à liberdade religiosa em 196 países. E o relatório Perseguidos e Esquecidos, uma avaliação e classificação dos países onde os cristãos são perseguidos e oprimidos por causa de sua fé. Frente a este mundo carregado por inumeráveis sofrimentos, uma das maiores necessidades é a oração. A ACN apoia as irmãs contemplativas, permitindo que elas abram uma poderosa fonte do amor de Deus com suas orações pela humanidade. Particularmente em áreas isoladas, as irmãs de vida ativa são quem cuidam daqueles em necessidade espiritual ou material. A ACN ajuda mais de 12.000 religiosas a cada ano, possibilitando que elas cumpram sua vocação. A ACN também contribui para os padres que mantêm a fé viva em suas comunidades, mas ainda vivem na pobreza. Anualmente,
43 mil desses padres recebem ajuda dos benfeitores da ACN, que celebram a Eucaristia nas intenções desses benfeitores. Esses testemunhos inspiram jovens corajosos a oferecerem suas vidas para servir a Igreja. Mas nas regiões pobres, viver a missão é uma jornada difícil. Para aliviar essa necessidade, a cada ano a ACN apoia a formação de aproximadamente 13 mil desses futuros padres em todo o mundo. Onde os fiéis não podem ir à igreja, a ACN ajuda a igreja a ir aos fiéis, fornecendo o transporte necessário para que sacerdotes, religiosas e catequistas cheguem às áreas mais remotas. Para ajudar a semear o Evangelho, a ACN apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia da Criança em 190 línguas. Para muitos, esse livro colorido e ilustrado é o único livro que eles irão possuir. Os pedidos de ajuda não vêm apenas para livros, mas para emissoras de rádio e televisão católicas, bem como para a formação de pessoal qualificado que são apoiados pela ACN para ajudar a espalhar o Evangelho na mídia. A cruz, o sinal da promessa de Deus, orientou o trabalho pastoral da ACN. O feixe vertical nos une ao amor de Deus e o feixe horizontal nos une aos nossos irmãos e irmãs. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da ACN a ajudar aqueles que não podem mais carregar suas cruzes sozinhos. Eles estão sendo testados na fé. Nós estamos sendo testados no amor. A promoção humana é uma parte integrante da evangelização. O Papa Paulo VI nos disse isso na Evangelii Nuntiandi. Portanto, a questão é justamente ver que a ação da promoção humana é, assim, um meio para evangelizar. Deus quer que o homem viva a vida com dignidade, que viva como a sua verdadeira imagem e semelhança. O compromisso com os pobres é o compromisso de defender a imagem de Deus nos nossos irmãos e irmãs, uma imagem que muitas vezes está ferida, oprimida, com a qual não podem viver. Portanto, nos comprometemos com os pobres e é um compromisso pela imagem de Deus e pela própria presença de Cristo. Agradecemos a Deus que as pessoas sintam que o sacerdote é o médico das almas, e não apenas das almas, mas também o médico que pode ajudar como amigo, que apoia as famílias, a pessoa, e vai sempre preparado ao encontro dos outros. Não são duas realidades diferentes, mas sim uma maneira de anunciar o Evangelho. O compromisso para com os nossos irmãos e irmãs marginalizados, as vítimas, nas palavras do Papa Francisco. Temos que dizer, os pobres não são pobres por acaso ou porque nasceram pobres. Eles são pobres porque alguém se tornou rico. Muitos dos projetos da Igreja na Bolívia de evangelização e promoção humana não seriam possíveis sem o apoio generoso e solidário de muitos benfeitores que oferecem o fruto do seu sacrifício para podermos cuidar das crianças dos orfanatos, catequizar os jovens, construir capelas para o culto divino e promover a vida cristã. E por isso, que o Senhor vos abençoe. Obrigado pela sua ajuda. E não se esqueçam do que o Evangelho proclama. Deus ama aqueles que dão generosamente e com alegria. E o Senhor é tão bom, tão bondoso, que recompensará não somente 2 vezes mais, porém 100 vezes mais pela vossa generosidade. Você pode
pode imaginar o que poderia acontecer se 1 milhão de crianças decidissem pedir a mesma coisa e ao mesmo tempo? Vamos rezar pela paz. Neste dia, 18 de outubro, nós, crianças do mundo todo, vamos rezar a oração do terço pedindo a paz. Paz entre os países, paz nas famílias, Paz em teu coração. Nas paróquias e comunidades, hospitais e orfanatos, escolas e jardins de infância, nós convidamos você a participar onde quer que as crianças estejam neste dia global de oração. 1 milhão de crianças rezando o terço pela paz. O terço. Crianças rezando de mãos dadas com Maria podem trazer paz para o mundo. Paz no mundo. Para mais informações e fazer download do kit de oração, acesse acn.org.br/terço das crianças. vamos todos orar juntos. Nós queremos paz. Vamos todos orar juntos. A ACN é uma fundação que está no coração do Papa Francisco, ajudando milhões de cristãos em todo o mundo, desde crianças que vivem em miséria até aqueles que enfrentam guerras e perseguições. São milhares de projetos em mais de 140 países que ajudam aqueles que já não têm mais a quem pedir socorro. Para continuar esse grande trabalho, sua ajuda é essencial. Acesse agora o site acn.org.br e faça sua doação. acn.org.br. Faça o bem ainda hoje. Como apresentamos no início, a Igreja da Bolívia é uma igreja que tem particularidades, talvez um pouco diferentes da nossa aqui no Brasil. É claro que, falando de Brasil, nós falamos de várias realidades que este país apresenta. No caso da Bolívia, um país marcadamente indígena, com suas tradições, com suas cores, com sua alegria, com a sua música, com a sua fé. E é isto que nos alegra, manter, fazer crescer a fé de um povo em meio a tantos contratempos, a tantas dificuldades. É por isto que a Fundação Pontifícia ajuda a igreja que sofre, com a tua oração, com a tua colaboração, com o teu apoio e também com a tua participação, vive esta missão. Sem você, sem a tua presença, não poderíamos ajudar o povo da Bolívia. O povo que quer viver o Evangelho, quer viver a sua fé, quer defender e valorizar a sua cultura. Para conhecer melhor todas essas atividades desenvolvidas pela ACN na Bolívia, entre em contato conosco, acn.org.br ou 0800 77 099 27. Nestas páginas, você também vai conhecer, vai aprofundar, vai saber bem mais como a ACN apoia e colabora com a Igreja da Bolívia. E uma das formas de colaboração é a oração. Por isso, venha comigo neste momento, elevar o pensamento e o coração a Deus, rezando. Senhor nosso Deus, neste momento de oração, recomendamos a Igreja da Bolívia, que vive o seu testemunho, que vive o seu compromisso de anunciar com amor o teu reino. Favorece a todos eles e a nós também uma fé viva e uma fé comprometida com os mais necessitados, os preferidos do teu reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi uma alegria muito grande, nesses 2 programas, conhecer, aprofundar e amar bem mais a Igreja e o povo da Bolívia, nossos vizinhos.